Boa tarde a todos, aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos juntos novamente nos nossos estudos do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Hoje nós vamos estudar as CPIs, que são as chamadas Comissões Parlamentares de Inquérito. Então nós vamos observar como que é constituída essas comissões, quais são as suas atribuições, os poderes atribuídos às CPIs. A primeira informação que nós temos é que as comissões parlamentares de inquérito, elas são criadas pela própria Câmara Legislativa. A pergunta é, como? O artigo 72, ele prevê que essas CPIs, elas serão criadas através de um requerimento, então é importante que nós anotemos isso. Então veja, requerimento, 1/3 dos membros. E qual que é o objetivo da comissão parlamentar de inquérito? Apuração de um fato determinado, então não é um fato genérico, não é um fato qualquer, é um fato determinado, e as comissões parlamentares de inquérito, que estão dentro do rol das comissões temporárias, ela atua por prazo certo e determinado. Terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos que nós vamos observar daqui a pouquinho. Então, essa informação do requerimento de 1/3 dos membros, ela é fundamental, tá? Considera-se fato determinado, e esse conceito de fato determinado, interessante é que o regimento interno da Câmara Legislativa, ele traz isso de forma honrosa para a gente. Então, o fato determinado é o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do Distrito Federal, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da comissão. Então, esse requerimento que nós observamos, que tem que ser feito por 1/3 dos membros, ele tem que constar qual é o fato determinado e qual o fundamento desse fato determinado, tá? Recebido o requerimento, o que o presidente da Câmara Legislativa precisa fazer? Ele manda publicar, desde que satisfeitos os requisitos regimentais. Caso contrário, esse requerimento ele é devolvido àquele que primeiro assinou, primeiro signatário, cabendo desta decisão recurso, no prazo de 5 dias, ouvida a CCJ. Então, da negativa do requerimento, cabe recurso? Sim, é recorrível. Esse recurso ele é dirigido ao plenário da Câmara Legislativa, prazo recursal 5 dias, e é importante que seja ouvida a CCJ para apreciar esse requerimento. O parágrafo 3º foi revogado, o parágrafo 4º traz o prazo de apuração da comissão parlamentar de inquérito quanto ao requerimento. O prazo de duração da comissão é de até 180 dias, corridos, não são úteis, prorrogável pela metade. Então vamos lá, 180 dias mais 90. Por requerimento da maioria dos seus membros, então esse quórum é para prorrogar o prazo de duração da CPI. Dirigido à mesa diretora, o qual será lido em plenário e em seguida publicado, interrompendo-se a contagem desse tempo nos períodos em que não houver sessão legislativa ordinária da Câmara Legislativa. Então, o prazo é um prazo corrido, mas ele não é contado quando? Quando não houver sessão legislativa ordinária da Câmara Legislativa. Isso aqui, galera, está com cheirinho de questão de prova. Porque a prorrogação, muitas vezes nós entendemos que é uma prorrogação pelo prazo idêntico. E não é. Nesse caso em questão, nós teremos uma prorrogação pela metade do prazo de duração da CPI. 180, portanto, mais 90. Ok? Parágrafo 5º. Não se criará comissão parlamentar enquanto estiverem funcionando pelo menos 2, salvo mediante requerimento subscrito pela maioria dos membros da Câmara. Então, qual que é a regrinha? Quantas CPIs podem funcionar ao mesmo tempo? Olha, se eu tenho 2 CPIs funcionando, eu posso criar uma outra comissão? A regra é não.
Mas há exceção? Sim. Se houver um requerimento que for assinado pela maioria dos membros da Câmara, poderá então ter aí mais comissões, além das duas que é a regra do parágrafo 5º. Parágrafo 6º. A provisão de meios, os recursos administrativos, as condições organizacionais e o assessoramento necessários ao bom desempenho da comissão, porque concorda comigo que para o trabalho de uma comissão eu preciso de pessoas, eu preciso de uma administração ali por trás. Então, tudo isso que vai auxiliar na construção daquela CPI deve constar de um ato de criação, cabendo à mesa diretora adotar em caráter preferencial as providências que se fizerem necessárias neste caso. Tá? Parágrafo 7º. As comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, serão instaladas respeitada a ordem cronológica do protocolo, salvo deliberação diversa do Colégio de Líderes, que nós falamos lá nos vídeos anteriores nos nossos estudos. Né? Então, essas comissões elas são instaladas, é respeitada uma ordem cronológica de protocolo. Né? Então, aquilo que veio primeiro é primeiro apreciado. Né? Então, nós temos aí que dar preferência para aquelas primeiras que foram protocoladas, exceto se houver alguma deliberação do Colégio de Líderes quanto a essa ordem. Artigo 73. O que pode a CPI no âmbito da CLDF, e é claro que tem toda uma relação com o preceito constitucional? 1. Requisitar servidores da Câmara e de qualquer órgão ou entidade da administração, seja direta, indireta, fundacional, em caráter transitório e sem ônus para a Câmara Legislativa, ou solicitar a cessão de servidores dos poderes federais, estaduais ou municipais. Então, nós temos aqui o poder que a CPI tem para essa movimentação de servidores. 2. Determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar de órgãos e entidades da administração documentos e serviços, inclusive policiais, requerer a audiência de deputados distritais e ainda requisitar a oitiva de secretários de Estado, autoridades e servidores do Distrito Federal, bem como tomar depoimentos de autoridades federais, estaduais e municipais e também do Distrito Federal. Tá? 3. Incumbir qualquer dos seus membros ou servidores requisitados da realização de sindicâncias ou diligências, realizar diligências externas para investigação e audiências públicas, estipular prazo para o atendimento de qualquer providência ou realização de diligência. Então, perceba que nós temos um papel muito importante da CPI, né, nessa movimentação de servidores, na determinação de diligências, temos ainda na realização de sindicâncias, tanto diligências externas também. Então, é muito relevante esse papel das CPIs. Parágrafo 1º. Se forem diversos os fatos interrelacionados objeto de inquérito, a comissão poderá dizer em separado sobre cada um deles, mesmo antes de finalizada a investigação. Mas então a CPI tem uma liberdade em analisar fato por fato. Tá? As comissões valer-se-ão subsidiariamente das normas do Código de Processo Penal e na legislação em vigor, porque nós falamos que lá no comecinho, nós falamos que as CPIs elas têm poderes que se confundem com de investigação próprios das autoridades judiciais. Então, nós temos aqui também a aplicação, caso necessário, das normas do CPP. Se na data previamente designada não houver número para deliberar, a comissão poderá ouvir indiciados, inquirir testemunhas e tomar depoimento de autoridades convocadas, desde que estejam presentes o presidente e o relator. Então, se faz necessário a presença do presidente e o relator para que possa ser realizada essa inquirição de testemunhas, depoimentos, quando não houver número para deliberar. Tá? Então, a CPI para nessas situações, ela não para, mas se não pode deliberar, ela pode realizar outros trabalhos, desde que o presidente e o relator estejam presentes. Ao término dos trabalhos, a comissão vai apresentar um relatório com as conclusões do motivo do requerimento daquela CPI.
e e olha só, que será publicado no Diário da Câmara e encaminhado à mesa diretora para as providências de alçada desta ou do plenário, oferecendo, conforme o caso, proposição que será incluída na ordem do dia no prazo de 8 dias, ao Ministério Público com cópia da documentação para que promova a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adote outras medidas decorrentes de suas funções institucionais. Então perceba que o Ministério Público, como fiscal da lei estará ali presente dependendo do caso que está sendo investigado. Ao Poder Executivo, para a adoção de providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo. A comissão permanente, uma vez que a CPI é uma comissão temporária, que tenha maior pertinência com a matéria, a qual fiscalizará o atendimento do prescrito no inciso anterior, que trata sobre o encaminhamento ao Poder Executivo para possível sanção disciplinar administrativa, ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e à Polícia Civil do Distrito Federal para a instauração de inquérito policial. Não é? Então perceba que nós temos aqui um trabalho de relacionamento com outras comissões, outros órgãos dentro da Câmara Legislativa, para que os trabalhos pelo qual foram criados as CPIs sejam concretizados. Aí o parágrafo único conclui que nos incisos 2, que é o encaminhamento para o Ministério Público, ao Poder Executivo, ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e à Polícia Civil do Distrito Federal, a remessa será feita pelo presidente da Câmara Legislativa no prazo de 5 dias. Então, muito cuidado com esse prazo de 5 dias, que se aplica somente para os incisos 2, para os incisos 3, 5 e 6. Anote esse parágrafo único, grife no seu regimento interno. Tá bom, pessoal? Desta maneira, a gente fecha o nosso vídeo de hoje sobre as CPIs. Para você treinar sobre as CPIs, nós no nosso curso de questões, que são 170, que está disponível no site para você adquirir, temos questões sobre as CPIs que são muito relevantes para a hora da prova, tá bom? Bons estudos, curta o vídeo e a gente se vê amanhã continuando o nosso caminho pelo regimento interno da Câmara Legislativa. Até mais.